Então, boa tarde, Dedé Laurentino, André para os não íntimos. Estamos aqui mais uma vez aqui na Storytelling Academy, terceiro ano consecutivo. A gente vai acabar dando um título de sócio-atleta, sócio remido aqui da academia. Nesse dia 2 de fevereiro de Iemanjá, e você pediu para eu tocar a música de Iemanjá, de Dorival Caymmi, homenagem a ela, né? Antes total tocando. Ano passado, a pandemia começou logo depois do dia de Iemanjá. No dia de Iemanjá, a gente tem que entregar presentes no mar, né? Perfume, para que ela dê um ano bom. O que foi? Deram um perfume barato, ela ficou zangada e devolveu, e mandou a pandemia junto. Olha, realmente tem que ter sido um perfume muito ruim, né? Porque foi o do 2020 não veio leve. Não veio leve 2021, como é que está sendo? O 2021 já tem uma grande notícia que é a vacina, né? Hum. E isso já muda completamente a perspectiva. Aqui na Inglaterra já chegaram à marca de vacinar 600 mil pessoas num único dia, que foi um recorde daqui para eles. E hoje já tem na Inglaterra ou no Reino Unido mais gente vacinada do que pessoas que contraíram o vírus. Outro momento importante de passar. Então, pelo menos nessa mesma época, ano passado, a gente ainda estava perguntando se devia usar máscara, como é que se pega e coisas assim. Então já há um progresso de um ano. Vamos ver quanto tempo esse progresso leva. Você já tomou vacina já? Não, eu não vou estar, acho que no grupo prioritário nem tão cedo. Primeiro estão Pelo as seu lado faixas. positivo, né? Ou seja, se você não tem comorbidades e nem está idoso, né? Já é. Pois essa é a boa notícia nisso aí. Mas é de fato, não tem do que discordar, né, dessas prioridades. Enfim. Olha, a gente não acabou não falando antes, como é que a gente vai? É conversa? Você quer mostrar alguma coisa? Como é que Não, eu tenho pouca coisa para mostrar do que a gente fez no ano passado, com muita influência do que aconteceu no ano. São três coisas, e aí eu também trouxe um monte de livro aqui que você é isso? falou. O que a gente usou o ano passado para ler, para aprender, para ver. Então eu tenho algumas coisas para mostrar aqui. Eu vou te tornar, então, o host, tá? Tá. É para Enquanto isso, poder. eu vou abrindo o arquivo aqui. Tá bom. Há tanto tempo que eu não faço isso que eu já esqueci onde é que faz. Aqui. Então, você vai me tornar o co-host. Eu vou te tornar host se eu lembrar como é que faz isso. Nossa. Share Não, mas screen. eu não preciso, você não precisa me Já tá. tornar co-host. Eu acho que eu consigo Já dividir tá, a já tá, tela. já tá, já tá, Pronto. já tá, Bom, já tá. o que aconteceu com a história do Covid, que algumas marcas precisaram falar do assunto ou estavam fazendo coisas a respeito do assunto e, e se comunicaram. Houve, como a gente lembra, ou talvez vocês tenham visto, no começo dos lockdowns em vários países, muitas marcas fizeram mensagens, apenas mensagens de estamos aqui do seu lado, estamos aqui para o que der e vier e coisas assim. E houve um vídeo no YouTube que alguém fez, onde pegou um apanhado de todos esses anúncios e notou uma grande similaridade entre todos, o mesmo tipo de cena, as ruas vazias, ararará, mas ao mesmo tempo uma mão que pega na mão, ou um abraço de uma pessoa com a outra, música triste de piano e alguns termos nesses tempos difíceis, nesses tempos sem precedentes, nessa época extraordinária. E eles fizeram o filme inteiro só de uma coxa de retalho desses, digamos assim, clichês imediatos, que ninguém saberia que iam acontecer, porque todo mundo fez aqueles filmes ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante da gente observar, mas talvez porque as pessoas notem as mesmas coisas, né? É a primeira coisa que Tem você essa nota. coisa de que todos viveram a mesma coisa, né? É. Também seria um pouco injusto, né, achar que o publicitário estaria fora da realidade, né, ou faria qualquer coisa fora da realidade.
Esse vídeo tem esse lado didático, né? De demonstrar como é fácil você entrar no clichê, mas também tem esse lado um pouco injusto de, ok, mas essa é a vida que as pessoas estão vivendo, né? O que eu acho que aponta, não sei se é um cacuete da nossa profissão, ou a gente está tão acostumado a fazer mecanicamente esse tipo de coisa que todos foram para esse mesmo hábito, onde revela então um cacuete. Como se o único truque que um mágico soubesse fosse tirar um coelho da cartola. Então todos os mágicos tiram coelhos da cartola como se não houvesse baralho, ou o anel que desaparece, ou o lápis que entra no ouvido. São vários truques clássicos de mágico. E os nossos colegas, ao serem solicitados, façam uma coisa criativa, todos fizeram a mesma coisa. Então, se a gente quiser ser mais cruel... A solicitação não era faça uma coisa criativa, era faça alguma coisa. O criativo talvez não tenha Tem razão, mas outra coisa curiosa, eu tenho um olhar muito crítico com a nossa profissão, como vocês já devem ter percebido. E outra coisa curiosa é que as mensagens, o conteúdo das mensagens também foi muito parecido, e o que eu imagino é que em cada uma dessas reuniões, as pessoas estavam achando que elas seriam as únicas. Essa mensagem faz sentido. Como a gente diz assim, só esta marca poderia dizer isso. E aí as marcas, estamos aqui com vocês, estamos todos nessa. Foi curioso isso. A Dove fez também um comercial sobre isso. E partiu de um insight. A Dove sempre fala de beleza, o que é que vai falar de Covid? Teoricamente, não teria o que falar de Covid. E a Unilever fez em todos os países, Unilever e Dove são a mesma empresa, mas às vezes bolsos diferentes e quantidades de dinheiro diferentes. Eles distribuíram, assim como muitas outras marcas também fizeram, distribuíram vários dos seus produtos de higiene pessoal para a equipe médica que estava, às vezes, sem tempo de ir no supermercado. E muito aconteceu aqui na Inglaterra, quando os enfermeiros podiam finalmente ir ao supermercado, não tinha mais os produtos, né? Houve muita gente que comprou sabonete, comprou tudo o que precisava do Covid, papel higiênico foi um item que desapareceu. E os coitados dos enfermeiros e médicos, quando chegavam os últimos lá de noite, já não tinha mais nada. Então a Unilever deu 5 milhões de dólares em produto de higiene pessoal e coisas assim para o frontline, onde essa campanha foi veiculada. Então não foi só um legal, vocês são legais, mas foi também um gesto de apreciação. Eu queria começar mostrando esse comercial. Eu vou dividir, vou compartilhar a tela aqui. Share Computer Sound. Geralmente tem uma coisa que eu diria aqui, que é Optimize Screen Share for Video Clip, mas não está me dando essa opção. Não sei por quê. Será que vai tocar bem? Vamos ver. Vocês me dizem se tocou bem. Isso é o case study do comercial, porque comercial talvez vocês já tenham visto, mas isso aqui é um apanhado do que aconteceu, né? O quão que pegou na veia, digamos assim. Então eu vou tocar aqui, um momentinho. Um momentinho só, espero que vocês estejam ouvindo o som. Estão me ouvindo ainda, né? Sim. Vamos lá. The campaign is called Courage is Beautiful. Dove is out with a powerful new ad that is shining the light on our healthcare heroes. Hashtag Courage is Beautiful bubbled up when Dove soap made it its tagline, a video that went viral. And it shows nurses and doctors with marks on their faces, bruised from the protective gear. They all have something in common, a look of exhaustion, determination. These are the people fighting for you and me. O contato que foi feito comigo, ele foi feito inicialmente pelo próprio Instagram, que é por onde eu fazia as publicações lá em março, abril. Most of us at the hospital felt forgotten. After seeing other people in that campaign, it made me feel a sense of unity that other people were going through the exact same thing. Billboards near hospitals worldwide thank healthcare heroes at work. I was like, wow, that's me, that's us. When I saw myself in the campaign for the first time, I remember just tearing up and
just feeling like really proud to be a part of this global campaign. Não imaginava também que a minha foto, inclusive, viria a ser a capa do The New York Times. I understand there's a soap maker. Tributes to healthcare workers. Yeah, it's amazing. And the one last thing I think is. And so, we're seeing a great campaign right now from Dove, and I think that's been a really powerful way that they've been able to show how they're making a difference. Kudos to Dove, whether they're talking about the shape of your body, the color of your skin, your age. They always do great, great work, and that's just another example of that. Então, isso aí foi uma campanha que você criou, coordenou, teve dentro desse trabalho, certo? Isso aqui foi feito pela Ogilvy Londres, pela equipe. Eu não estava pessoalmente envolvido, eu só entrei nessa campanha quando a gente fez a versão para a Inglaterra e havia questões de adaptação de alguns detalhes. Eu entrei para conversar com o cliente. Eu acho que o cargo de CCO, que é o que eu ocupo hoje, a gente cria mais condição do que anúncio, ou do que comunicação. Eu crio condições. Então, Felicidade. Cria felicidade. Exato. E esse ano passado também teve um outro momento terrível, onde a Dove também participou, porque a Dove está envolvida com essa causa, porque tem muita ligação com a autoestima. E quando foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e a comunidade negra, que a Dove vem fazendo muitas coisas junto a essa comunidade nos Estados Unidos, mudando inclusive a legislação do país sobre discriminação de cabelo, fez uma coisa também importante aqui. E eu também entrei aqui para falar com o cliente, porque o cliente estava um pouco nervoso sobre se era adequado ou não. Ele estava tendo alguns conselhos em direção contrária. Mas é curioso porque aí onde entra a questão de você ter diversidade na equipe, né? Parece que as coisas de diversidade, muita gente encara no nosso mercado, talvez eu esteja exagerando, algumas pessoas encaram ainda no nosso mercado como se fosse uma tarefa de preencher lacunas. Tem diversidade? Tem, ótimo. Mas não é esse trabalho. A diversidade é que a principal atendimento dessa conta é uma mulher negra americana e a principal cliente da Unilever nos Estados Unidos é uma outra mulher negra. E elas sentiram a morte de George Floyd de uma maneira bem diferente que as pessoas brancas vivendo na Inglaterra, por exemplo. Não são nem sequer americanos, nem são negros. E eu falei para o cliente, foi aí onde eu entrei para o cliente para dizer, eu não consigo opinar, cliente, porque eu não sou americano e eu não sou negro. Nem o cliente era. Mas nós temos dois grandes aliados, que são essas duas mulheres, e a gente tem que confiar nelas. O que elas estão sentindo é o que a gente deve perceber como nossa orientação. E a Dove fez, e foi muito bom que eles fizeram isso. Então eu entrei de novo para criar a condição. Vou tocar aqui e vocês vão ver de novo o case study dessa coisa que a gente fez nas vésperas, logo depois de George Floyd. America was built on a beautiful dream. But for many Black Americans, reality is ugly. Please don't come close to me. Please take your phone out. Please don't come close. Which is why in 2019, Dove co-founded the Crown Coalition to help fight systemic racism. In the wake of the murder of George Floyd, Dove wanted to double down on its commitment and share a message of hope and unity. Dove dispatched 6 Black photographers to document the protests in cities across America, capturing both the ugliness and beauty of the fight for social justice. We edited these photographs into a short film, soundtracked with a rare soulful rendition of America the Beautiful, sung by Ray Charles. The music served as a somber reminder that the struggles of the past still linger on today. America, sweet America, you know, God
grace on me. Airing while the protests were still happening, Dove's commitment to a more beautiful future struck a meaningful chord with tens of millions of Americans. From sea to shining sea. The campaign served as the next step in Dove's ongoing commitment for change. Because America will not be beautiful until it's beautiful for everyone. Então, de belos projetos. Vou falar um pouquinho do primeiro, depois eu falo um pouquinho do segundo, é só do primeiro. Não sei se você viu um episódio de uma série brasileira chamada... É uma série médica, uma série de hospital. Sob Pressão. Sob Pressão. E que, no final, tinha também uma personagem que era uma médica, né? E que fizeram um episódio especial depois, inclusive, da pandemia, e usando todos os condicionamentos para filmar com isso, né? Com a curiosidade de que eles filmavam numa espécie de hospital de campanha, né? E todos os médicos, e todos com máscaras, e todos com... Ou seja, os atores estavam paramentados para se protegerem, mas como os médicos, né? E é impressionante que o mesmo ícone do rosto marcado pela máscara era o fim do episódio, no sentido que marcava completamente esse drama, né? Esse arco dramático, e as pessoas no Twitter simplesmente desabaram pelo que eu vi, né? E eu mesmo desabei quando vi o episódio. É a mesma sensação quando eu vi essa campanha, né? Que vê assim como é forte mostrar a marca, né? E o quanto isso ajudou, com certeza, a vender Dove, mas sem mostrar o sabonete, sem mostrar o creme, sem mostrar nada, né? Essa é a grandeza do trabalho, né? Dessa vez, eu não sei, a propósito não foi o comercial, no sentido de vender, que haja uma transação, mas é mais que a marca, mais uma vez, mostre para as pessoas que ela acredita em alguma coisa, que ela tem um propósito e que ela atua em cima desse propósito com doação, com ajudar efetivamente. Porque no começo da pandemia, algumas marcas fizeram coisas interessantes, promovendo o distanciamento social, né? Afastaram logos e foram, de certa maneira, criticadas, porque disseram, é isso que vocês estão fazendo? Estão dizendo que eu já sei. Pode ser que sim, pode ser que não, porque quando uma marca de peso assume esse papel de dar esse conselho, ela normaliza, ela, digamos, oficializa que essa é a nova norma social. Então, eu acho que ajuda sim que elas tenham feito isso. Mas deviam ter dado dinheiro. Aí é outra história. Mas eu acho que as marcas, assim como os grandes líderes, têm sim peso no que eles fazem, no que eles dizem, porque ajuda a normalizar como mainstream, do comportamento mainstream. Não é uma coisa de poucos exóticos que estão levando isso ao extremo. Por isso que um líder, quando fala que é uma brincadeira ou quando ridiculariza quem usa máscara, está fazendo um grande desserviço, porque ele está mostrando, está dando razão a quem acha que usar máscara não é nada. Então o cara está falando isso, por que eu vou usar? O próprio líder, como um líder de uma empresa também. Mas, enfim, esses foram alguns trabalhos. Teve uma outra coisa que a agência fez, que foi isso aqui, mas isso é de autopromoção. Isso foi uma coisa curiosa. Um planejamento, Sarah Blackman, ao perceber que a gente ia entrar em lockdown, falou, isso é uma experiência humana muito interessante, ninguém nunca passou por isso. Ela pediu para todo mundo da agência documentar qualquer aspecto da sua experiência em casa. Mande foto e mande um textinho do que é que você está vivendo. E todo mundo começou a mandar uma foto, um texto, uma foto, um texto, uma foto. Muita gente mandou. Aí o diretor de criação, Jules, viu aquilo e falou, rapaz, vamos pôr isso num livro, vamos guardar isso num livro, porque estava virando um arquivo de Excel. A foto e o textinho junto, mas não era agradável perceber, não dava uma emoção, a gente não entendia. Aí a gente pegou isso e, como se diz, enfeixamos num livro. E esse livro a gente, no final do ano, imprimiu alguns bem barato, porque a pandemia danificou sensivelmente
ou visivelmente as finanças da agência, a gente não ia ficar gastando dinheiro com isso. Mas houve uma grande coincidência que uma grande empresa fez uma encomenda para a gráfica e cancelou o pedido, por alguma razão. Então a gráfica ficou com aquele papel. Aí a gente juntou uma coisa com a outra, soubemos disso da gráfica e imprimimos nosso livro, que é baseado no sistema visual do governo inglês, do Covid, que é isso aqui. E as regras aqui sempre fizeram 3. Fique em casa, lave o rosto, salve vidas. Rosto, mãos e espaço, sempre são 3. Então a gente fez isso, fique em casa, tire uma foto, faça um livro. Só que o Boris Johnson é tão maluco que ele mesmo não sabia comunicar isso. Então ele disse, se você puder ficar em casa, fique em casa, mas vá para o trabalho, mas se você puder trabalhar de casa, vá para o trabalho, mas fique em casa. Ninguém entendeu nada. E a gente, na contracapa, fez isso aqui com a informação contrária. Não fique em casa, não tire fotos, não faça um livro. E botou ele aqui. E o melhor jeito de mostrar é dividir a tela de novo, compartilhar, que eu fiz uma pequena coisinha para vocês terem um pouco do como é que ficou o livro. Então, a gente dividiu os capítulos dos livros nessas tiers, que é como ele dividiu o país, em camadas 1, 2 e 3, de graus de controle. E os capítulos, esse é controlar a ansiedade. Esse aqui é Let Us Out, que é essa foto. Eu animei para ficar mais interessante de ver num keynote, mas óbvio, o livro não mexe, né? Essa é a foto, essa é a diagramação do livro, dessa página. Essa é um insight interessante que essa pessoa disse. Tem muito screen time no flat, e dessa vez ela ficou falando com o namorado e combinou com ele, vamos falar até a luz do dia desaparecer. E aí a gente termina nosso papo quando um não conseguir enxergar mais o outro. Eu achei uma coisa bonita. Esse aqui é uma brincadeira com o aviso oficial, tem que usar a máscara, e a pessoa fez uma máscara, ou o filho fez uma máscara para ele. Então a gente foi registrando, essa é uma história triste. Perdi o ritmo do meu dia, porque o Pretzel Dog morreu 2 semanas no lockdown. E a foto que ela mandou é a foto da caminha do cachorro sem ninguém. E essa é a página. Então a gente saiu diagramando. Essa aqui o texto dizia, ontem eu vi que a faixa de distanciamento social do supermercado já estava descascando, como se fosse uma notícia antiga. Eu achei isso muito bem observado, como se fosse uma notícia antiga. Isso não é, né? Isso estava acontecendo ainda. Tem fotos divertidas como essa aqui, essa página. Muita gente mandou foto de gato. E, inclusive, esta, que é um belo símbolo, né? Todo mundo preso em casa. Aí teve também isso, que é cuidando de si. Então, corte de cabelo. Esse aqui também muito bom, uma pessoa que fez uma limpeza no freezer e achou um bacon de 2012. Esse eu acho espetacular, essa página. Esse outro cara que tentou consertar. Eu achei bonita essa direção de arte, que alguém mandou uma foto da floresta, perto de casa, e outro, os fios. As Barbies juntas com as garrafas de vinho. Estudando piano, computador. E essa menina que mandou isso aqui, eu não uso um sutiã desde o meu último dia no escritório, nem mesmo para sair de casa para comprar comida ou ir passear. E esse são algumas páginas, o livro tem muito mais páginas. Inclusive a gente pôs no meio do livro uma página que desdobra e tem 2 metros. E nos versos desses 2 metros tem textos das pessoas dizendo o que era ficar distante. Então a gente depois pegou esse livro e mandou para os clientes como uma maneira, a gente aqui explica direitinho, uma maneira de guardar 356 dias de emoção num livro. Ficou bonito também. Então a gente fez isso, digamos assim, foi o que a gente conseguiu fazer de coisas assim, de maior interesse criativo, por razões terríveis, no ano passado.
E só para ter curiosidade, né, e o povo que está assistindo aqui, tem gente de várias partes do planeta, do Brasil, enfim. Em termos de trabalho, passado já um ano, né, a gente teve uma conversa um ano atrás, de falar como é que vai ser em termos de trabalho, como é que vai funcionar. Me lembro que você estava otimista, eu estava otimista, foi no comecinho da pandemia, no comecinho do confinamento. Passado um ano, qual é o diagnóstico? Como é que foi esse ano de trabalhar fora do escritório? Houve coisas boas e ruins. As ruins a gente já sabe quais são. Mas as boas é que eu notei que no escritório normal, antes da pandemia, talvez seja o caso ou não aí em Portugal, ou mais especificamente aí na FCB de Lisboa, mas a gente deixava um pouquinho da vida pessoal fora para ir para o trabalho. Então, se você tinha brigado com a namorada ou tinha algum problema fora do trabalho, você não levava isso. As pessoas esperavam que quando você entrava por aquela porta, você estava exatamente a mesma pessoa 365 dias do ano. Sua vida pessoal fica lá fora, eu não estou aqui para lidar com isso. E eu acho que o aspecto do lockdown acabou um pouco isso. A gente entrou na casa das pessoas, a gente vê o que elas têm atrás. Muitas vezes elas estão de pijama, muitas vezes com cara de sono. Muitas vezes, e independente do nível hierárquico da pessoa. Filhos entram no colo, sentam no colo, o gato pula no teclado. E isso naturalmente quebrou essa separação entre a vida pessoal e a vida do trabalho. E muitas vezes durante um call, desculpa, tem que atender a porta. Ou, peraí, meu filho está brigando lá embaixo, só ver o que é isso. Isso ficou aceitável. E outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela disse, mas na minha empresa sempre foi assim, a gente sempre autorizou a que o ser humano viesse inteiro. Entendo. Claro, ótimo que essa empresa tenha feito isso, mas eu acho que a pandemia levou isso a uma escala que antes não existia. Por exemplo, a gente tem uma reunião de liderança, de administração da agência, todo dia às 9 da manhã. E durante 100% do ano, onde a gente teve essas reuniões todas, começava como vocês estão se sentindo. Dê uma nota de 0 a 10 e explique. Todas as reuniões, todos os dias. 6, 7, por quê? Hoje eu me senti assim, ontem eu me senti assado, ou eu comprei um cachorrinho, estou feliz. Eu não imagino que nenhuma outra empresa do mundo, por mais acolhedora que fosse a uma pessoa ir trabalhar levando toda a sua personalidade, perguntasse todos os dias, sistematicamente, como vocês estão se sentindo antes de começar a reunião. Então, isso foi muito benéfico. Do ponto de vista global, eu sou do Conselho Criativo Mundial da OGV, e antes a gente se encontrava 3 ou 4 vezes por ano. Agora a gente se encontra toda semana. Toda terça-feira, foi o dia hoje, inclusive, por 1 hora, às vezes, quando é um assunto melhor, mais longo, 2 horas. Então, a gente está muito mais próximo, curiosamente, nesse aspecto. Não fisicamente, mas próximos no dia a dia, nas informações, no contato. Então, esses são lados positivos. Alguém comentou que viu o quadro Recife. Sim, eu vi. Exatamente. Tem um quadro Recife aqui e tem um Porto Alegre ali, que minha esposa, minha mulher é gaúcha. Então, tem as 2 cidades. 2 toques. Primeiro, eu já autorizei o poder ligar o microfone. Essa é uma sessão um pouco diferente da habitual, né? Nós já fizemos uma entrevista, uma conversa de vida com o Dedé, já fizemos uma conversa de trabalho Dedé enquanto ilustrador, artista. Hoje é uma conversa mais geral, então pressupõe-se que quem quiser entrar pode solicitar e colocar suas perguntas. Até faço já agora. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, pode ser. Eu vi que o Washington Oliveira entrou aqui na sala. Nossa, não é possível. Não sei se o Washington quer perguntar alguma coisa. Isso já saiu também, né? Eu vi ele entrando, né? Pode ter saído. Mostra que ele é realmente um sábio, né? Adriano está cá. Adriano é outra honra. Você está com os convidados mais importantes que as pessoas que estão assistindo, estão mais importantes que o convidado que fala. Isso tem outra estranheza do lockdown, que é tudo ao contrário. Adriana é... Vai, Washington, perguntar uma coisa para ele? Não, eu não quero perguntar nada, não. Só quero elogiar e assistir. Imagina. Tenho maior admiração pelo gigantesco talento do Dedé. É um privilégio assisti-lo.
Bom, pessoal, vamos terminar por aqui. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Agora eu vou tomar um gin tônica, porque eu recebi o maior prêmio da minha carreira neste momento. Só antes de mudar de assunto, Adriana, eu vou te incomodar, porque eu quero que você fale que tem um ano também que nós tivemos na sessão, eu adorei, até hoje eu esqueci, então quero um comentário seu, um alô aqui do nosso amigo da Você está me ouvindo? Claro, só de ouvir você eu já fico emocionado. É porque eu estou num computador que a câmera não funciona e podia ser que o microfone também não funciona. A Adriana está aqui. Tudo bem contigo, Adriana? O que eu tenho a dizer, eu estava aqui, eu sinto o André um pouco meu filho, e eu estava aqui, assim, corujando esse meu filho, porque ele, quando eu o conheci, ele tinha 19 anos, e bateu na minha porta, eu trabalhava com publicidade, né, em Recife, né? E ele mostrou um trabalho visual e um trabalho de texto, né? Poesias e coisas lindas que ele escreve. E eu disse, caramba, esse menino, caramba! E aí o André começou a fazer um estágio nessa agência e hoje ele está aqui. E eu estou aqui. E aí que orgulho desse menino. Era só isso que eu tinha a dizer, porque às vezes as pessoas me dizem assim, isso é interessante também de eu dizer. De vez em quando eu estou mais pessimista, eu digo assim, a vida não foi legal com um monte de gente que eu conheço, sabe? Que eram pessoas que tinham tudo para ser felizes, para dar certo, o que quer que seja dar certo. E hoje eu olho e vejo a pessoa triste, frustrada, a pessoa mais velha, a vida não foi tão boa assim. Não, a pessoa não mereceu, sabe assim, não. Eu queria chegar que o André, eu sempre digo isso, assim, pouquíssimas pessoas, eu acho que tiveram um merecimento que eu estou emocionada, me desculpa, que mereciam, né? E o André, eu digo, gente, o André trabalha numa empresa que ele adora, tem uma mulher linda, maravilhosa, tem 2 filhas lindas, sabe? Que bonito. A vida do André é um exemplo. Adriana, obrigado. A Adriana, de fato, como eu já falei, ela é minha segunda mãe e teve muito, muito carinho quando me recebeu lá na Ítalo Bianchi. A gente é muito, muito amigo. Ela é minha mãe. Então, eu fiquei muito feliz de te ver aqui, Adriana. Que bom. Meu querido, eu que estava aqui, estou olhando e... Meu filho, que Letícia já está tirando onda aqui. Não vai chorar, hein? Letícia tá virou tu é muito inteligente, André. Deixa de ser inteligente. É inteligente demais. Meu Deus do céu. É isso. Vai, Celso. Continua aí, gente. Que eu estou adorando. Obrigado. Antes de entrar aqui em mais perguntas e também passar pela parte dos filmes e livros, teve aqui ainda com o primeiro tema, né, da mudança das pessoas, né? Você falou das reuniões, das pessoas estarem agora trabalhando e vendo a casa das outras, né? Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com teatro, que é diretor de teatro, e ele falou que estava muito preocupado para quando acabar tudo isso, quando as pessoas voltarem ao teatro, porque todo o sistema de máscaras acabou. Ou seja, tudo que seja rituais de separação, as quartas paredes, deixaram de existir. Então, ele tem medo que as pessoas simplesmente, no meio da peça de teatro, né, levantem da cadeira, subam, façam um café no palco, saiam, sabe, levem o cachorro para o teatro, porque já não há mais separação. Você acha que pode acontecer isso? Não, é uma ideia engraçada. É uma ideia muito engraçada, porque... Também a gente já houve casos onde as pessoas têm as gafes, né? As gafes do Zoom. Esquece que a câmera está ligada. Já houve casos vexatórios nos Estados Unidos, jornalistas que estavam ao vivo da New York. E sons estranhos de gases saindo no meio de reuniões de empresa, do presidente da empresa, até isso já foi visto, né? Então, essa parte da verdade, a gente sabe que acontece. Se a gente vai levar esse comportamento e essas gafes para o mundo lá fora, espero que não. Mas seria engraçadíssimo se acontecesse. Não para quem está no palco, óbvio. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Bernardo Tarnowski. Pergunta para o Dedé: como consegue manter o DNA e a cultura da agência, mesmo longe do contato físico?
Como é que vocês conseguem? Essa é uma boa pergunta, porque é difícil. Quando a gente está junto aos encontros casuais e isso gera brincadeira, você sente a temperatura da agência só de olhar, né? Você sabe assim, vê se está calmo, está difícil fazer isso com lockdown. O que eu tenho criado para manter o espírito criativo, não só do departamento de criação, mas da agência inteira, todo mundo sabe disso, a responsabilidade criativa da agência é da agência inteira. O departamento de criação também tem sua parte, a gente sabe qual é, mas precisa que toda a estrutura esteja voltada para isso. Quando o Washington Oliveto servia sorvete na agência, era para isso, ele estava administrando o astral. E o astral da agência ia gerar bons trabalhos. Então, como que a gente serve sorvete hoje em dia? Metaforicamente. Eu criei umas sessões, chama-se Greatness on Toast, que é de manhã, porque as pessoas ainda estão leves, acabaram de acordar, ainda não tem o dia a dia na cabeça. E para a agência inteira, eu pedi para a gente buscar, achar ou conversar, se você conhece a pessoa, ou montar. Eu não conheço, então eu montei, fiz a primeira, que foi com o arquiteto Frank Gehry. Eu não conheço o Frank Gehry, mas eu sou fã e obsessivo, então eu vi sem brincadeira, uns 6 ou 7 documentários sobre o Frank Gehry. O que é que eu fiz? Saí editando tudo isso, montei o que eu achava que era importante. Eu não quis pegar artista, porque o artista tem uma liberdade que a gente em publicidade não tem. O Caetano Veloso pode fazer o disco como ele quiser. Ele tem essa liberdade. Além, óbvio, o talento dele é 500 vezes maior do que qualquer pessoa em publicidade no mundo. Mas vamos levar isso adiante. O que eu queria é uma applied art, criatividade para uma finalidade. E o arquiteto também tem um cliente. O arquiteto também tem concorrência. Por isso eu peguei. Só que o Frank Gehry é um gênio. E os trabalhos que ele fez, eu mostrei isso para a agência. Eu vi quanto custou algumas das obras mais importantes do Frank Gehry. E eu disse, todas as campanhas que qualquer um de nós fizer na vida não dá o orçamento de um prédio do Frank Gehry, que é 100 milhões de dólares, por exemplo. A gente não fez campanhas de orçamento de produção, mídia é outra coisa, mas de produção que seja 100 milhões de dólares, que junte 100 milhões de dólares. Então, como que a gente tem mais conservadorismo no anúncio que a gente faz, num trabalho que a gente faz, que vai viver 6 meses ou 1 ano, ou se for muito bom, vai viver 10 anos, e o Frank Gehry faz uma coisa que vai viver para sempre, com mais liberdade criativa, mais ousadia e um dinheiro muito maior. Então, eu peguei frases deles, do tempo, do processo dele, das dificuldades dele, como ele consegue convencer o cliente, de onde ele tira aquelas ideias, como ele se estabeleceu como esse arquiteto, onde os donos desse dinheiro todo confiam naquela loucura dele, confiam naquela visão, etc. Então, eu faço isso para gerar e peço à turma da própria agência, por exemplo, nosso Head of Art lá, de design, o ICD de design, ele tem um trabalho pessoal de pintar fenomenal. Ele tem 170 mil seguidores no Instagram, desse trabalho de tipografia que ele faz, que ele pinta. Então, ele é um dos que conversa com a gente para inspirar todo mundo. Outra pessoa que eu pedi para falar foi o Alex Gabassi. O Alex saiu do Brasil, veio morar em Londres e é um diretor. E como é que esse cara brasileiro, sozinho, sem nenhuma referência aqui, já filmou para a BBC todos os 3 episódios da Agatha Christie no Natal do ano retrasado, ABC Murders. Depois ele fez uma série para o Ridley Scott e já está envolvido em outro projeto de grande magnitude. Como que esse cara conseguiu conquistar esses créditos todos? Então, o Alex foi falar da paixão dele, do sistema dele, do método dele, da dificuldade dele. Então, esse tipo de coisa vai trazendo o assunto criatividade em outras maneiras. Eu pedi uma ilustradora, o contrário do Alex, uma ilustradora britânica, o Alex não é britânico, em começo de carreira, o Alex já está em começo de carreira aqui, já tem 50 anos, mas já chegou a níveis, trabalhou com pessoas fenomenais. E essa menina é uma menina que está começando, mas tem muita personalidade no trabalho dela. Muita, chama Molly. E eu pedi a Molly para conversar, como é que você está se estabelecendo, quais são as seguranças de um artista que está começando,
como você está criando sua marca no Instagram. Isso são jeitos de essas conversas trazerem um pouco desse ambiente. É assim que eu tenho feito. Você está fazendo isso, por exemplo. Não, nós temos feito, graças a Deus. Aquele caso que eu fico chateado também se não estivesse fazendo qualquer coisa. Você está vendo? As pessoas que você traz aqui são, ora, pessoas que criaram um mercado inteiro como o Washington Oliveto, ora, pessoas como a Adriana, que tem multimídia, trabalhou inclusive em publicidade e escreveu 8 dos 10 anos no programa de maior sucesso do Brasil, que foi A Grande Família. Tem livros da Adriana, que toda hora eu vejo alguém postando alguma coisa de algumas frases do livro. Trouxe músicos, trouxe atores, atrizes fenomenais. Isso é importantíssimo, porque a criatividade é muito maior do que um segmento, né? Seja ele qual for. Eu acredito muito nisso. Acredito que você, se não trouxer coisas diversas, você vai estar trabalhando... É tipo o cachorro que está sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Não vai a lado nenhum, né? Então, isso é importante. E as dicas? O que você viu desse ano? O que você leu esse ano? Eu trouxe aqui, está tudo do meu lado aqui. Põe aí, põe aí. Põe na mesa. Uma coisa curiosa que eu observei é que eu me peguei lendo muita biografia. E biografia de pessoas que têm alguma coisa a ver com o Brasil. Tom Jobim, Jorge Amado. Isso não foi programado. Eu me peguei tendo essa atração. Eu tenho essa mania, mas eu acho que para mim, no caso, é um pouco nostalgia de alguma coisa que já não existe mais. Ou seja, um Brasil que já não é... Está nesses livros aí, maravilhosos, né? Esse é espetacular. Esse é um livro espetacular. Esse é o pai da Cora Ronay. Da Cora, E o Paulo Ronay era um judeu lá de Budapeste e ele precisava escapar da guerra e ele foi salvo pela língua portuguesa, porque um amigo, por acaso, mandou para ele uns poemas em português. Ele traduziu, publicou lá, gostou. E quando precisava escapar, ele escreveu para Deus e o mundo, ele escreveu para a França, escreveu para a Itália, escreveu para o Chile, escreveu para o Uruguai. Ninguém dava... Ele precisava de uma oferta de emprego para fugir lá do nazismo que estava apertando o cerco. Inclusive, essa foto é num campo de concentração. Ele está lendo num campo de concentração lá na Hungria. E os diplomatas brasileiros responderam às cartas. E foi assim que ele fugiu para o Brasil e em 2 meses de Brasil, ele já estava escrevendo em português, límpido e perfeito, para os jornais brasileiros. Ele aprendeu português tão bem que ele virou revisor dos grandes escritores e ele era um grande diálogo com o Guimarães Rosa. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a entender o que Guimarães Rosa estava fazendo. Depois dele veio o artigo do Antônio Cândido, que também pegou ali no ato e disse, esse é gênio. Então, mas você falou que essas pessoas não existem. É um Brasil que não existe. É que o Brasil que existe tá difícil, cara. Se eu for ler sobre o Brasil que existe, eu acaba. Então, eu tenho que ler sobre por que essas pessoas, e não foi de maneira programada, por que essas pessoas criaram esse país. E outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Quando eu leio grifando. Eu leio estudando, que eu sou bem CDF e apaixonado. Eu acho que eu grifo mais por paixão do que por ser CDF. E eu queria entender, porque todas essas pessoas, o Brasil é um país tão criativo, que os músicos e os escritores inventaram o país mais do que a economia e a política, e a historiografia. Essas pessoas, outro livro que eu também li, isso aqui é para me impregnar de Bahia. É um livro lindo que eu comprei no sebo. Minha mulher escapou para Porto Alegre numa das épocas que podia viajar para ficar com o pai dela e trouxe de volta para mim. Os portugueses é o pintor, os seus quadros aqui ilustravam a abertura da novela Gabriela. E o Caribé tem uma frase aqui, pode ser uma frase polêmica, mas mostra a questão da invenção, da criatividade como maneira de fazer os brasileiros enxergarem o próprio país de um jeito diferente. Tem uma frase aqui no livro do Caribé que diz, antes do Caribé chegar na Bahia, ele era argentino,
Antes do Caribé chegar na Bahia, não existia um só preto na Bahia. O que acontece? A Bahia se recusava, pelo que essa pessoa falou, eu não estou concordando, porque eu não posso concordar, eu não tenho conhecimento para saber, nem vivi aquela época. Mas o que a pessoa está dizendo é que Caribé pôs o negro como Jorge Amado também trouxe a vida daquelas pessoas para o centro da ação. E ao fazer isso, deu importância a essas pessoas. E aquelas histórias passaram a existir no palco, no proscênio, e não no background. Então, eu quis entender o que motivou, como foi o caminho delas. Foi difícil? Houve dificuldade? Porque a gente vê a vida edulcorada como se houve só sucesso na vida dessas pessoas. A vida do Jorge Amado tem um drama, além da filha dele ter morrido ainda criança. O drama que eu falo estava comentando isso com a minha mulher, a geração de Jorge Amado e ele em específico, eles viram o comunismo nascer e morrer, um sonho pelo qual esse cara se filiou ao partido, militou, viajou, e depois viu que aquilo era tão passivo das mesmas mazelas como qualquer outra coisa. E ele foi na Europa Ocidental, aqui na época do comunismo, perguntou para uns amigos escritores e disseram, não fala dessas pessoas, porque eles tinham criticado o partido. E, portanto, estavam presos e eram pessoas não gratas. O Jorge Amado e a Zélia, ao perceberem que acontecia com o partido o mesmo tipo de cerceamento e censura que havia na ditadura brasileira, choraram a noite inteira. Ali caiu numa ficha nele, que talvez não tenha caído para o Saramago, mas caiu uma ficha nele, que também era comunista, o Saramago, e muito amigo do Jorge. E o Jorge chorou a noite inteira, porque ele viu o meu sonho, a minha ilusão, a minha crença, a minha paixão. Tem problema, ele viu o Papai Noel tirar a barba. O Papai Noel ideológico tirou uma barba. Isso é o que acontece na vida da pessoa, para onde ela vai depois disso. Ele inventou a Bahia depois disso. Ele fez Gabriela, ele fez outra coisa, foi criticado por isso. Porque, cadê aquele Jorge comprometido com o Suor, que é o livro dele que fala das causas, Meninos de Areia. Agora vai falar sobre folclore e piadas de Dona Flor e seus dois maridos e coisas assim. Mas ele inventou, então é isso que eu for buscar. Não um Brasil que não existe, mas o Brasil que existiu e que é também Brasil. Esse é também o Brasil. Ele não deixou de existir. E essa turma de hoje, é difícil acreditar. É difícil acreditar não só no Brasil, esse caso. Isso é uma coisa global. Hoje, aquele cara que eu não sei o nome, um homem horrível, que é o líder do Partido Republicano nos Estados Unidos, estava todo mundo admirado porque ele criticou uma mulher, que é uma mulher importante no Partido Republicano, que defende as teorias malucas e de conspiração de que o 11 de setembro não houve bomba no Pentágono, esse tipo de loucura, que é tudo uma armação, que o Covid é uma armação. E esse cara disse, não, isso é mentira. E todo mundo falou, muito bem, finalmente. Eu disse, meu Deus do céu. Por que isso não foi dito no primeiro dia? Bom, então eu estou lendo, por acaso, esses livros de biografias e descobri em Portugal, porque eu também me interessei sobre por que o Brasil é assim. Então eu fui lá em Portugal, aí em Lisboa, não está aqui, não sei cadê. É um livro sobre o descobrimento. Que eu queria dizer, deixa eu ver como foi para os portugueses, que foi uma grande invenção de Portugal. Vocês eram o Silicon Valley da época. Vocês tinham toda a tecnologia, vocês, a Espanha, era quem é que vai avançar mais nessa ciência, nessa coragem, que precisava de uma coragem gigantesca, se aventurar no mar com todas as teorias malucas que existiam de fim do mundo, de dragão, do diabo a quatro. Bom, enfim. Havia uma palavra para isso, cara. Temerários. 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 Tem até um quadro famoso Temerários! Vocês não têm medo do que vai acontecer. Tem um quadro do Turner aqui, que é o incêndio do Temeraire, que era um navio britânico. Mas, enfim. Aí eu fui ler para ver como que isso aconteceu, que eu tinha muito interesse. E como foi que o Brasil nasceu pela visão daquele livro. Qual foi a minha decepção, rapaz? O livro só fala da Índia, só fala de Goa, só fala de Calcutá, e o Brasil são 3 paginazinhas. Aí chegaram no Brasil, 3 dias depois foram embora para a Índia, deixaram lá o padre. Eu disse, mas rapaz, eu comprei o livro só para ler essas 3 paginazinhas.
Mas foi bom para eu entender a importância da Índia para Portugal, que para quem é do Brasil, a gente acha que só existiu uma coisa que Portugal descobriu, foi o Brasil. E aí, quando eu li, não, cara, vocês estavam interessados por várias outras coisas. Eu acho que deixaram os estagiários lá cuidando do Novo Mundo, porque vocês estavam mesmo interessados nas especiarias da Índia e só se falava disso. Aí nessa época... Deixamos o padre, depois comemos o padre, né? Pois é, verdade. Foi o pessoal da tua terra que comeu o padre, o bicho sardinha, não? Não foi ele em Pernambuco? Não sei, acho que não. Tá bem. Acho que não. Mas, enfim, eu também aí em Portugal descobri isso aqui, ó, que vocês já conhecem. Emílio Braga. Rapaz, esses caderninhos aqui, para anotar a ideia, então eu uso bastante. Ó. Tem aqui eu faço os desenhinhos para o negócio do Instagram, onde eu boto meus rafes e boto as ideias. E esse caderninho aqui do Emílio Braga, eu só estou esperando passar a pandemia para eu comprar uma pilha assim. Eu só comprei 2 porque eu não sabia se eu ia gostar. Amei e adorei que eles têm essa coisinha de tecido aqui. Então tem muita coisa excelente aí em Lisboa que a gente descobriu. Foi onde a gente passou as férias de julho quando podia viajar. Foi o que nos salvou um pouquinho da loucura ter ficado. A gente foi lá para os Seixas, no norte de Portugal. Ficamos isolados porque lá é coisa pequena e muito deserta, mas comemos muito bem. E eu talvez tenha exagerado no vinho em pelo menos uma noite. Ainda bem, né? Pena que foi só uma, né? Não, o exagero foi, ainda bem que foi só uma. O resto eu tomei normalmente. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o nosso amigo Dedé Laurentino? Liuma. Quem está? Viton, quer perguntar ou não? Eu fico até encabulado aqui, né? O Washington de ver, tô vendo a Falcão, agora o Viton, acho que fica chato para mim esse negócio aí. Só queria dizer que admiro muito o trabalho do Dedé e que tenho acompanhado muito no Instagram os desenhos e fico curioso um pouco como é que é esse processo criativo dessa parte extra laboral, como é que tu... Agora vi um pouco dos cadernos, tenho um pouco de curiosidade como é que é todo dia, é dia sim, dia não, como é que funciona um pouco isso, só para curiosidade mesmo. Boa pergunta. Parece uma pescaria. Não tem eu publico agora, estou publicando no Instagram da revista 451. É uma revista literária do Brasil, revista dos livros 451, muito bem feita, pelo Paulo Werneck, e é lá que eu tenho feito os desenhos todo domingo. O que eu faço é o seguinte, de vez em quando eu tenho uma folga e tal, eu sento aqui e começo a anotar qualquer coisa que venha na cabeça. Qualquer palavra que venha, eu saio escrevendo. E, às vezes, aí eu anoto assim, ó, eu boto um retângulo com seta, porque é tudo baboseira. Então, para cada 20 páginas, tem meia coisinha ali que tem algum interesse, mas não tem problema. Jogando a linha no mar, não sei se vai vir peixe. Aí eu saio, às vezes me encanto com uma coisa e fico ali martelando para ver se sai alguma coisa, porque não tem briefing. Mas é como às vezes a gente escreve para descobrir o que a gente próprio pensa, né? Quando a gente se senta a escrever alguma coisa, é que descobre que tinha aquela opinião e nem sabia. E às vezes é isso. Aí eu, às vezes, acho uma frase boa, mas não é o que eu penso. A frase é engraçada, mas é um cinismo que eu não gostaria que fosse confundido com o que eu penso. Então eu jogo fora. Até que depois eu saio vendo tudo que tem seta. Isso aqui deve ser uma porcaria. Mas é uma porcaria, essa parte aqui. Mas eu boto a setinha. Aí depois eu dou um espaço ali, 2, 3 dias depois, eu revejo, e o que ainda sobrevive como coisa interessante, às vezes vem pelo desenho. Ó. Desenho, posso sugerir alguma coisa, uma peça de quebra-cabeça, será que tem alguma coisa? Mas quebra-cabeça é clichê, André. Peça de quebra-cabeça. Aí a Adriana diz, deixa eu ser inteligente. Eu me critico muito. Critico tanto que às vezes eu fico com vergonha e paro. Né? Vou parar porque eu sou muito ruim. Depois eu esqueço que eu sou muito ruim, tomo um banho,
volto de novo. E assim vai. É o complexo de impostor mais fácil de curar do mundo. É só com banho. Comigo demora mais, às vezes. É porque a minha memória é fraca. A minha memória é fraca. Eu esqueço. Edson, sim. Sem ser uma pergunta, mas um palpite. O Dedé é uma figura notável, né? Porque ele é um dos raros talentos escrevendo e desenhando. É muito difícil você ter um sujeito que possa ser um brilhante diretor de arte e um brilhante redator. É o caso do Dedé. Eu queria pedir para ele, eu não sei se ele tem fácil aí na mão, uns desenhos belíssimos que ele me mandou ontem, que ele acabou de fazer. Mostra aí para o pessoal. Ah, eu tenho. Eu vou dividir minha tela aqui. Obrigado, Washington, pela... Desenhos incríveis, maravilhosos. E super atuais, super contemporâneos. Essa aqui é exatamente... Essa aqui, eu vou na minha página do Instagram. Acho que é o mais fácil. Eu fiz essa sériezinha aqui. Vocês estão vendo minha tela, não é? Sim. Onde está o meu perfil? É aqui? Não. Profile. Está aqui, ó. Então, um país no divã. O inconsequente coletivo. Outro. Complexo de ético. Outro. A interpelação dos sonhos. Outro. Mandato falho. Aí, isso é porque eu estava... tem uma pilha de livro ali. Agora, por isso que os livros não estão aqui, que eu não podia mostrar. Estão ali, eu deixei na cadeira. Está vendo como tem memória curta? Um dos livros que eu li nessa pandemia foi o Freud. Pode buscar, se quiser. Hum? Quer ir buscar os livros? Pode buscar. Vou pegar. Esse dessa série, eu tive o primeiro que me ocorreu foi o inconsequente coletivo. Porque uma das coisas que eu li foi uns livros do Freud quando eu fui a Viena. A psicanálise me ajudou tanto, eu devo tanto ao Freud, através do Tomé, que foi o meu psicanalista por mais de 20 anos, que ele me salvou de muita coisa. Então eu fui lá prestar minha homenagem a Freud e comprei alguns livros lá em Viena. E esse é um deles, que fala sobre a criatividade, sobre a mente criativa. A tradução para português é muito difícil, The Uncanny, mas é a perspicácia, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre a criatividade. E eu li sobre o Freud, e andando outro dia aqui na rua, o sangue flui, né? E me veio isso, o inconsequente coletivo. Aí logo depois, vou fazer uma sériezinha, o título vai ser Assim é Freud. Aí pensei em outros termos famosos do Freud. A interpretação dos sonhos virou rapidamente a interpelação dos sonhos. Ato falho, mandato falho na hora. Complexo de Édipo não me veio tão fácil. Mas um dia tomando banho, Édipo ético, perfeito. Isso tudo, mas aí um dia eu acordei, mandei os desenhos para eles e acordei e disse, mas inconsciente coletivo não tem cara de Freud. Freud era muito rigoroso, inconsciente coletivo. Aí lembrei a Jung, que era... começou com Freud, mas depois brigaram. Era rival. Então não podia ter a série Assim é Freud. Das duas, uma. Ou eu inventava outra piada com inconsciente, que era o inconsequente. Podia ser a teoria do inconsequente, que é a teoria do inconsciente. Mas a teoria do inconsciente não é tão famoso quanto o inconsciente coletivo. É um termo que vem mais à mente. Então era mais fácil trocar o nome da coluna, em vez de ser da coluna, não, da série, em vez de ser Assim é Freud. Eu pensei, psicopatadas. Mas psicopatadas não fala da realidade brasileira, que Assim é Freud fala. Pô, Assim é Freud. Tem um pouco da realidade. Eu queria que o leitor percebesse a intenção, como o Washington falou, a intenção de que aquilo seja um comentário sobre o Brasil e não sobre a psicanálise. Portanto, eu não gostei tanto de Um País no Divã, eu acho que ficou muito direto e sem o charme do humor do Assim é Freud. Mas paciência. Então, por isso que essa série ficou Um País no Divã. Eu aprovava, assim, a Freud ia te convencer a usar isso. A falta que faz um diretor de criativo na vida do criativo, né? Depois de tomar decisão sozinho, né? Acaba tomando a decisão que não é tão boa. Você ia dizer o quê?
eu ia insistir para você manter assim a Freud para todos. Mas ele não podia usar o inconsequente coletivo. Como diz Glória Pérez, tem que voar, tem que voar, tem que voar. A comunidade psicanalítica ia me detonar. Outros 2 diários, esse aqui a Adriana vai conhecer, que eu li, outras biografias. O Zé Cláudio, que é um pintor pernambucano, de quem eu sou fã e discípulo. Ele é muito engraçado. Uau. Eu amo o Zé Cláudio. E o outro, os diários de Francisco Brenan. Esse aqui é o primeiro volume. O volume 1 são 4 dessa grossura, lindamente editados pela CEP, Companhia Editora Pernambuco. Eles fazem um trabalho, realmente é uma coisa do governo. Olha como o governo podia ser. Olha como o governo, em vez de fazer o ABC do preguiçoso, que aliás é uma canção linda, não vou nem usar esse termo, em vez de fazer os distratos culturais que tem feito, isso é o governo de Pernambuco que faz, que é a CEP, edição caprichada como poucas. Isso aqui é nível Companhia das Letras, isso aqui é nível Todavia, e é do governo, e tem gente seríssima fazendo isso. É uma dádiva do Estado de Pernambuco e uma grande honra poder ter a CEP. Eu sou grande fã da CEP. Se eu voltasse para Recife, ia querer trabalhar na CEP, porque eles são demais. Por falar em Pernambuco, tem cá um pernambucano aqui na sala, um nosso mais novo criativo, Rafael, por favor, faça algum comentário, alguma pergunta aqui para o seu Patrício. Olá, Dedé, tudo bem? Ô, Rafael, tudo bem? Eu ia aproveitar aqui e perguntar, está mostrando tantos livros, se depois da Paixão de Amâncio Amaro vem um outro romance para aí do André Laurentino. Rapaz, vem não. Sabe por quê? Dá muito trabalho, eu não tenho mais o tempo. Então, eu acho que eu descobri esse negocinho aqui, porque o consumo é mais rápido, a pessoa vê em 3 minutos, e eu consigo me divertir por mais tempo, porque desenha, pinta, religa com a coisa do desenho que eu tinha parado. Então, acho que não vai vir outro romance, dá muito trabalho. Eu tenho muito prazer em ler, mas escrever, acho que não. Bom. O André, chegamos aqui na hora de fechar, né? Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Por mim, você volta todo ano, até a gente assinar a sua carteira de trabalho, e aí você ficar aqui para sempre. Agradecer muito a nossos ilustres convidados, né? E nossos convidados de sempre, né? E dizer assim, olha, eu comprei, eu tinha muitas milhas, e a TAP estava me ligando todo dia, querendo que eu gastasse minhas milhas, né? E eu todo dia dizia, para de ligar, porque não tem nem aeroporto aberto, como é que eu vou gastar as milhas, né? Até que um dia me deu uma fúria, foi agora 2 semanas, e comprei 2 passagens, uma para o Brasil e outra para Londres. A pessoa mais otimista do mundo, né? Então, quem sabe em julho em Londres e em outubro no Brasil eu consiga visitar pessoas, aí eu prometo visitar você. Será um grande prazer por todos os motivos. Bom, então, e se entretanto aparecer cá por Lisboa, está mais um convidado para tomar um café aí, tá bem? Muito bom, muito obrigado bom. A você. Eu adoro Lisboa. E muito obrigado a todos. Vamos dar só aqui nossas palmazinhas virtuais para o nosso convidado. Muito obrigado. É sempre bonitinho quando a gente faz fechando o vidro, tá vendo só? Obrigado, Washington, obrigado, Adriana, e obrigado, Edson, pelo convite mais uma vez, e obrigado a todos vocês que têm tanta paciência e aparecem aqui. Muito obrigado. É isso. Veio aquecer a nossa tarde. Muito obrigado a você. Tá? Tchau.